Otto sempre foi o tipo de homem que parecia ter tudo sob controle. Desde jovem ele tinha uma visão diferente. Enquanto muitos sonhavam apenas em ter uma vida confortável, Otto sonhava em construir algo grande, algo que tivesse seu nome e que fosse motivo de orgulho para sua família. Foram anos de dedicação, escolhas difíceis e muito trabalho até ele conseguir realizar esse sonho. Otto se tornou dono de uma das clínicas dermatológicas mais conceituadas do país. Para muitas pessoas, aquela clínica era apenas um negócio de sucesso. Mas para Otto era diferente. Cada corredor, cada sala e cada conquista lembravam tudo que ele enfrentou para chegar até ali. Aos olhos de todos, Otto era um homem realizado. Morava em uma enorme mansão, em um dos bairros mais nobres da cidade, junto com seus pais, que tinham muito orgulho do filho. Sua mãe sempre dizia: "Meu filho, eu tenho orgulho de tudo que você construiu. Mas nunca esqueça que as coisas mais importantes da vida não podem ser compradas." Otto sorria, mas ele era um homem acostumado a resolver tudo. Para ele, não existia problema que esforço e dinheiro não pudessem solucionar, até porque sua vida parecia perfeita. E ao lado dele estava Danúbia, sua noiva, uma mulher bonita, elegante e vaidosa. Danúbia adorava aquele mundo. As viagens caras, os melhores restaurantes, as festas importantes e o reconhecimento que vinha ao lado de Otto. Nas redes sociais, eles pareciam viver um verdadeiro conto de fadas. Todos olhavam para aquele casal e pensavam: eles nasceram um para o outro. Mas ninguém sabia que a vida perfeita de Otto estava prestes a mudar. Tudo começou com pequenos sinais. Depois de um dia intenso na clínica, Otto chegou em casa mais cansado do que o normal. A mãe percebeu assim que ele entrou pela porta. "Filho, aconteceu alguma coisa? Você parece exausto." Otto sorriu, tentando tranquilizar ela. "Não é nada, mãe. Só estou trabalhando demais." Mas os dias foram passando. E o cansaço continuava. Depois vieram coisas que ele não conseguia explicar. Uma fraqueza nas pernas, dificuldade para subir as escadas da própria casa. Ficar muito tempo em pé começou a ser um desafio. O homem que passava horas comandando reuniões agora precisava se sentar antes de terminar uma conversa. Até que um dia, dentro da própria clínica, Otto quase perdeu o equilíbrio. Naquele momento ele percebeu. Aquilo não era apenas excesso de trabalho. Algo estava errado. Depois de vários exames veio o diagnóstico. Uma doença rara estava afetando seus movimentos. Os médicos explicaram que ele precisaria de acompanhamento, tratamento e muita fisioterapia. Não seria uma recuperação rápida. Otto teria que aprender a enfrentar uma batalha completamente diferente. Ele, que sempre esteve no controle de tudo, agora precisava aceitar que não conseguia controlar o próprio corpo. No começo, Danúbia permaneceu. Ela acompanhava as consultas e dizia: "Eu vou estar do seu lado. Vamos vencer isso juntos." E Otto acreditou nela. Mas os meses passaram. A rotina mudou. Não existiam mais viagens de luxo. As festas acabaram. As noites em restaurantes caros foram trocadas por sessões de fisioterapia. Aos poucos, Danúbia começou a sentir falta não apenas dos lugares, mas da vida que Otto proporcionava para ela. E Otto começou a perceber uma verdade dolorosa. Talvez algumas pessoas amem mais o momento que vivem ao seu lado do que realmente você. Com o passar dos meses, a rotina dentro daquela mansão mudou completamente. A casa que antes recebia amigos, risadas e planos de viagens, agora tinha outro som. O silêncio. Otto passava os dias entre consultas, fisioterapia e tentativas de recuperar os movimentos. Ele continuava lutando, mas era impossível negar. Seu corpo já não respondia como antes. O homem que entrava em uma sala e todos levantavam para ouvir suas ideias, agora precisava de ajuda para caminhar alguns metros. E isso mexia com seu orgulho. Mas no fundo, Otto acreditava que ainda tinha Danúbia, até perceber que ela também estava mudando. Danúbia começou a olhar fotos antigas, viagens, festas, eventos. Ela sentia falta daquela vida. Enquanto Otto comemorava pequenas vitórias na fisioterapia, ela só conseguia pensar em tudo que tinha perdido. Uma noite, Otto percebe ela distante. "Você quase não conversa mais comigo." Ela responde: "Eu só estou cansada, Otto." Mas não era cansaço, era arrependimento. Dias depois, ele escuta uma conversa dela no telefone. "Minha vida virou remédio, consulta e fisioterapia. Eu sinto falta de quem eu era antes.
Aquela frase destrói Otto, porque pela primeira vez ele entende. Danúbia não sentia falta dele, sentia falta da vida que ele dava. Ela decide ir embora. Arrumando as malas, Otto pergunta: "Então era isso? Você só amava minha melhor fase?" Ela chora e diz: "Eu tentei, Otto, mas eu não consigo viver uma vida parada, esperando você voltar a ser quem era." E essa frase muda ele, porque Otto percebe que talvez nunca mais fosse aquele homem. Depois da saída dela, ele se fecha. Para de receber visitas. Não quer ver funcionários da clínica. Não quer amigos. A mansão enorme começa a aparecer vazia. Os pais dele tentam ajudar e contratam enfermeiras particulares. Mas nenhuma fica. A primeira ele manda embora. A segunda também. A terceira desiste, até chegar a 8 enfermeiras. Todas dizem a mesma coisa. Ou ele não deixa ninguém se aproximar. Otto começa a acreditar que estava certo. Ninguém ficava. Até o dia que seus pais contratam uma nova enfermeira, Carol. Quando ela entra naquela casa pela primeira vez, Otto olha para ela e pensa: mais uma que vai embora. Mas ele não fazia ideia que aquela mulher seria a primeira pessoa que não estava interessada no Otto milionário. Ela queria conhecer o Otto que todo mundo abandonou. Quando Carol entrou naquele quarto pela primeira vez, ela já sabia que não seria fácil. Antes mesmo de conhecer Otto, os pais dele tinham contado sobre as outras enfermeiras. 8 profissionais tinham passado por aquela casa, e nenhuma conseguiu ficar. A mãe de Otto avisou: "Meu filho não era assim. Ele era alegre, cheio de sonhos." Mas depois de tudo o que aconteceu, ele parece ter desistido dele mesmo. Carol olhou para aquela mãe sofrendo pelo filho e respondeu: "Às vezes as pessoas mais difíceis são as que mais precisam que alguém fique." Então ela entrou no quarto. Otto estava deitado olhando pela janela, com aquela expressão fria que agora fazia parte dele. "Você deve ser a nova enfermeira." Carol sorriu. "Sou Carol. Prazer em conhecer você." Ele respondeu sem nem tentar ser simpático: "Não precisa decorar muita coisa sobre mim. Você não vai ficar tempo suficiente." Carol ficou surpresa. Mas diferente das outras, ela não se ofendeu. "Você sempre recebe as pessoas tentando fazer elas irem embora?" Otto olha sério. Funciona." Ela dá um leve sorriso. "Eu então acho que hoje não funcionou." Pela primeira vez em muito tempo, alguém não teve medo do jeito dele. Os primeiros dias foram uma guerra. Otto recusava ajuda, não queria conversar. Respondia apenas o necessário. Carol chegava animada. Bom dia." Ele respondia. "Não tem nada de bom." Mas Carol percebeu uma coisa. Otto não era uma pessoa ruim. Ele era alguém machucado tentando se proteger. Um dia ela entrou no quarto e abriu as cortinas. A luz do sol entrou. Otto reclamou: "O que você está fazendo?" Carol respondeu: "Deixando entrar um pouco de vida aqui." Ele: "Essa casa está muito bem como está." Ela olhou ao redor. "Não, Otto. Essa casa parece que parou no mesmo dia que você ficou triste." Aquilo incomodou ele, porque era verdade. Depois daquele dia em que Carol abriu as cortinas do quarto, algo começou a mudar. Não em Otto. Pelo menos era isso que ele dizia. Ele continuava sério. Continuava respondendo pouco. Mas Carol percebeu uma coisa. Ele já não pedia para ela ir embora. E para alguém que tinha afastado 8 enfermeiras, aquilo já era uma grande vitória. Todas as manhãs, Carol entrava naquele quarto com o mesmo sorriso. "Bom dia, Otto." Ele respondia: "Você ainda não cansou de fingir que esse lugar é feliz?" Carol dava risada. "Não estou fingindo. Só estou tentando lembrar você que ainda existe vida lá fora." Otto virava o rosto, mas escondia um pequeno sorriso, e Carol percebia. Um dia ela chegou diferente, com uma pequena caixa nas mãos. Otto olhou desconfiado. "O que é isso?" "Um presente." Ele fechou a expressão. "Carol, você trabalha aqui." "Não precisa tentar me agradar." Ela colocou a caixa perto dele. "Calma, senhor Bravo. São só bombons." Ele ficou olhando. "Eu nem lembro a última vez que alguém me deu alguma coisa sem querer algo em troca." Carol ficou séria, porque aquela frase mostrou uma ferida maior que qualquer doença. Ela respondeu: "Então está na hora de você se acostumar." Com o tempo, Carol começou a descobrir o verdadeiro Otto. Ela descobriu que ele gostava de livros antigos. Então começou a levar histórias para ele. No começo ela lia sozinha.
Ele fingia não prestar atenção, mas sempre que ela parava, ele perguntava: "E depois? O que aconteceu?" Carol sorria. "Achei que você não estava ouvindo." Ele ficava sem graça. Só estava passando o tempo. Mas os dois sabiam que era mentira. A mansão voltou a ter sons, risadas, conversas, vida. Os funcionários começaram a notar. Os pais de Otto também. A mãe dele via de longe o filho sorrindo com Carol no jardim. Algo que ela não via há meses. E não era só o coração de Otto que estava mudando. O corpo também. A fisioterapia começou a apresentar resultados. Passos pequenos, mas importantes. No primeiro dia que Otto conseguiu andar um pouco mais pelo jardim, Carol comemorou como se fosse uma vitória dela. "Eu sabia que você conseguia." Otto olhou para ela e naquele momento percebeu. Durante meses ele esperou Danúbia voltar, mas quem ficou ao lado dele foi Carol. Os sentimentos começaram a aparecer, mas nenhum dos dois tinha coragem de falar. Carol tinha medo. Ela era a enfermeira, ele era seu paciente. E Otto tinha medo de amar alguém e ser abandonado outra vez. Até que uma noite, conversando na varanda, Otto fala: "Você sabe qual foi a pior parte de perder meus movimentos?" Carol responde: "Qual?" Ele olha para ela. "Descobrir que algumas pessoas só gostam da gente quando somos fáceis de amar." Carol segura a emoção. Então elas nunca amaram de verdade. Aquela frase fica na cabeça dele, porque pela primeira vez, Otto sente que alguém enxerga quem ele é. Não o empresário, não o dinheiro. Ele. Mas enquanto Otto começava a reconstruir sua vida, o passado decidiu voltar. A mãe de Otto encontrou uma velha amiga, sem imaginar que ela também era amiga de Danúbia. Feliz, ela comentou: "Meu filho está diferente." Depois que Carol chegou, parece que ele voltou a viver. Acho que existe um sentimento bonito nascendo ali. A notícia chegou até Danúbia, e ela não conseguiu aceitar. Ela achava que Otto ficaria esperando por ela para sempre. Ela não queria cuidar dele, mas também não aceitava ver outra mulher ocupando seu lugar. Então Danúbia decidiu voltar, e voltou usando a única mentira capaz de destruir tudo. Ela apareceu na mansão. Otto ficou sem reação ao vê-la. "O que você está fazendo aqui?" Danúbia colocou a mão sobre a barriga e disse: "Eu não podia esconder mais. Eu estou grávida, Otto." Naquele momento, tudo que Otto e Carol estavam construindo ficou ameaçado. Quando Danúbia apareceu novamente na porta daquela mansão, Otto sentiu como se o passado tivesse voltado junto com ela. Durante meses, ele esperou por aquele momento. Esperou que ela voltasse. Esperou que ela dissesse que tinha errado. Mas agora tudo era diferente, porque o coração que ela deixou quebrado não estava mais vazio. Carol tinha entrado aos poucos naquele lugar, sem pedir nada, sem cobrar nada, apenas ficando quando todos foram embora. A notícia caiu como uma bomba dentro daquela casa. Os pais de Otto ficaram surpresos. E Carol? Carol tentou sorrir. Tentou fingir que estava tudo bem, mas por dentro ela sentiu seu coração apertar, porque ela sabia que Otto era um homem bom. E um homem bom jamais abandonaria um filho. Nos dias seguintes, tudo começou a mudar. Danúbia começou a frequentar a mansão novamente. Tentava agir como se nunca tivesse ido embora. Falava sobre planos, sobre o futuro, sobre voltar a morar ali. Mas ela não percebia uma coisa. Aquele Otto que ela deixou meses atrás não existia mais. Antes Otto precisava de festas caras para sorrir. Agora ele sorria com uma conversa simples no jardim. Antes, ele achava que amor era estar presente nos melhores momentos. Carol ensinou que amor de verdade aparece nos piores. Danúbia começou a perceber, mesmo estando ali, mesmo dizendo que carregava um filho dele, o olhar de Otto sempre procurava outra pessoa, Carol. E Carol também percebeu. Ela via Otto dividido. Ela via o quanto aquela situação estava machucando todos. Então tomou uma decisão. A mais difícil da sua vida. Na manhã seguinte, Otto acordou esperando ouvir aquela voz que mudou seus dias. "Bom dia, Senhor Bravo." Mas pela primeira vez em meses, o quarto ficou em silêncio. Carlos não apareceu. No lugar dela havia apenas uma carta. Otto pegou o papel com as mãos tremendo e começou a ler. "Otto, quando cheguei nessa casa, achei que meu trabalho seria cuidar de você. Mas eu descobri que existiam dores que remédio nenhum curava. Eu vi um homem que tinha perdido muito mais que os movimentos. Tinha perdido a vontade de acreditar. E ver você sorrindo novamente foi minha maior conquista.
Hoje eu sinto que cumpri meu papel como profissional. Você está mais forte, está caminhando, está voltando a viver. Mas agora existe uma nova história que você precisa resolver. A volta da Danúbia mudou tudo. E eu sinto que minha presença está atrapalhando mais do que ajudando. Por isso pedi licença. Você está livre para procurar outra profissional se achar necessário. Obrigada por deixar eu conhecer o verdadeiro Otto. Não o empresário. Não o homem da clínica famosa. Apenas você. Com carinho. Carol. Quando terminou de ler, Otto ficou em silêncio. E pela primeira vez ele entendeu. Danúbia voltou porque viu ele se levantando. Carol foi embora mesmo amando ele, porque queria ver ele feliz. E naquele momento Otto teve certeza. Ele não podia perder a única pessoa que ficou quando ele não tinha nada para oferecer. Otto ficou muito tempo sentado naquele quarto, segurando a carta de Carol. Ele leu cada palavra mais de uma vez. E quanto mais lia, mais entendia uma coisa. Carol nunca tentou ocupar o lugar de ninguém. Ela simplesmente ficou ao lado dele quando ele mais precisava. Naquele momento, todas as lembranças começaram a voltar. O primeiro dia em que ela entrou naquele quarto, e ele tentou afastá-la. Os bombons que ela levava mesmo, sabendo que ele fingia não gostar. As tardes no jardim lendo para ele. A primeira vez que conseguiu caminhar novamente e viu Carol comemorando como se aquela vitória fosse dela também. Otto segurou a carta perto do peito, e pela primeira vez depois de muito tempo, ele teve medo de perder alguém. Enquanto isso, Danúbia continuava acreditando que tudo voltaria a ser como antes. Ela começou a falar sobre viagens, compras, eventos, mas Otto já não era mais aquele homem. Ele olhou para ela e perguntou, Danúbia, se Carol nunca tivesse aparecido, você teria voltado? Ela ficou sem resposta. Os dias passaram e uma dúvida começou a crescer dentro da mansão. A mãe de Otto percebeu algo estranho. Danúbia nunca falava sobre médicos, nunca falava sobre exames, sempre mudava de assunto quando alguém perguntava sobre a gravidez. Até que um dia, Otto acabou ouvindo uma conversa de Danúbia no telefone. Ela estava irritada, dizendo, eu só precisava de tempo. Eu não podia deixar ele ficar com aquela enfermeira. Naquele instante, Otto percebeu tudo. A gravidez nunca existiu. Quando Danúbia viu Otto parado atrás dela, ficou sem reação. Otto, deixa eu explicar, mas dessa vez ele não estava com raiva. Ele estava decepcionado. Quando eu perdi minha saúde, você foi embora. Quando eu achei que minha vida tinha acabado, você me deixou sozinho. Mas quando me viu feliz de novo, você voltou. Danúbia começou a chorar. Mas Otto continuou. Eu passei meses achando que precisava recuperar meus movimentos para voltar a viver. Mas a Carol me ensinou que eu precisava recuperar meu coração. Naquele dia, Danúbia saiu daquela mansão pela última vez. E Otto sabia exatamente o que precisava fazer. Encontrar Carol. Quando Carol abriu a porta e viu Otto parado ali, sem ajuda, sem precisar de ninguém segurando ele, ela se emocionou. Otto, você veio sozinho? Ele sorriu. Eu aprendi com uma pessoa muito teimosa que eu não podia desistir. Carol sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Otto segurou a mão dela e disse, você chegou na minha vida para cuidar de mim, mas acabou me salvando de uma dor que nenhum médico conseguiria tratar. Você enxergou o Otto que existia por trás do empresário, por trás da doença, por trás da tristeza. Carol respondeu, eu só ajudei você a encontrar quem você sempre foi. Meses depois, Otto voltou a comandar sua clínica, mas agora era diferente. Ele não era mais aquele homem frio que só pensava em trabalho e aparência. Ele entendia o valor das pessoas que ficam quando tudo parece perdido. E ao lado dele estava Carol, a mulher que chegou naquela mansão apenas para ser sua enfermeira, mas acabou se tornando o maior amor da sua vida. Me diz aqui a cidade que você assiste. E se você acredita que homem muito rico pode se apaixonar por uma mulher simples? Ou isso é só em novelas? Não se esqueça de se inscrever no canal. Histórias novas diariamente para você aquecer seu coração. Até a próxima.